Olá. Por acaso, em algum momento da sua vida, você já se sentiu menos importante por ser pequeno entre os grandes? Pois bem, meu nome é Ronaldo Aguilar, faço parte do Ministério Vozes do Reino e gostaria de lhe convidar a pensar sobre a vida. O livro de Ezequiel, no seu capítulo 37, traz um texto muito conhecido. Permitam-me ler. Diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram carne, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Pois bem, esta palavra é muito interessante, porque quando analisamos ela de um ponto de vista meramente literal, nós ficamos até mesmo confusos. Como assim ossos secos? Mas existe por trás desta profecia uma grande metáfora? Existe uma promessa para Israel, existe uma promessa para restaurar Israel, e a restauração de Israel, ela é comparada a este cenário apresentado, e ela nos apresenta algo em relação à igreja. E eu gostaria de mostrar a você neste momento. Observem só. Qual o maior osso do corpo humano? Bom, eu respondo: o maior osso do corpo humano é o fêmur. Um osso que vai do joelho até a bacia. O osso da perna. É o mais importante? Não. Não é o mais importante. Existem muitas pessoas que vivem sem este osso, mas é um osso muito importante, porque ele dá sustentação ao corpo. Assim como o carpo, metacarpo, costelas, as falanges dos dedos, o sacro, o ilíaco, o rádio, muitos ossos para que se forme o corpo, cada um com a sua função. O corpo, ele só pode estar completo quando tem todos os ossos. E o Espírito de Deus manda profetizar que depois dos ossos estarem cobertos, unidos, cobertos
de tendões e carne e pele, entraria o espírito. E muitas pessoas podem se ver grandes e importantes, e realmente o são, porque Deus as fez assim. Muitos são crânio, muitos são coluna vertebral, muitos são têmpora, mandíbula, maxilar, dente. Tudo é osso. E nós conhecemos todos os ossos importantes no nosso corpo. E é como se cada osso fosse parte da igreja do Senhor. Fosse parte da sociedade humana, fosse parte da casa do povo de Deus, a casa de Israel. Mas existe um osso que me chama muita atenção. O nome deste osso é estribo. Este osso é o menor osso do corpo humano. Este osso fica localizado dentro do ouvido médio. Este osso tem o tamanho de aproximadamente 2 milímetros a 2,5 milímetros. Você sabe o que é isso? Pegue uma régua e veja aqueles 2 tracinhos que tem depois do número 0. Os 2 primeiros tracinhos que tem. Exatamente aquilo é o tamanho deste osso. Mas qual a função deste osso? Nós falamos, o fêmur, ele serve de sustentação para o corpo. As falanges fazem com que os dedos possam trabalhar. Mas o estribo? O estribo permite que seja possível ouvir. E no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 13, tem uma passagem também muito importante, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ter ouvidos para ouvir não é ter orelhas. Conheci em minha cidade um homem, um advogado muito famoso na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, que ele não tinha orelha. Por essas coisas da vida, algum acidente, ele perdeu uma orelha. E reservo meu direito de não falar o nome dele por respeito a este homem. Mas ele não tinha esta orelha, mas escutava muito bem. Por quê? Porque a orelha faz parte do processo de audição. E sem a orelha se ouve, mas sem o estribo não. O que eu quero te dizer é que, às vezes, aquele que parece mais insignificante tem um grau de importância muito grande no reino. E assim somos nós. Existem momentos que nós nos identificamos com o fêmur, parece que somos grandes, parece que damos a sustentação para tudo, e até nos envaidecemos por isso. Mas existem momentos que nós nos sentimos tão pequenos, que se fôssemos um osso seríamos o estribo. Mas na profecia do Vale dos Ossos Secos, diz que cada osso se unia ao seu osso. E ao unir-se um ao outro, começaram a dar estrutura para o corpo. E começou a vir os tendões e as carnes e a pele. E o Espírito só pôde
entrar nesses corpos quando os corpos estavam completos, estavam inteiros, estavam perfeitos, e o corpo não estaria perfeito se não estivesse lá também o estribo. Este pequeno osso, que talvez tivesse perdido em meio às terras, em meio às poeiras, às cinzas, sei lá qual seria a visão que Ezequiel teve do piso, do chão daquele vale. Quem sabe fosse confundido com uma pedra. Qualquer pedra seria maior do que ele, qualquer um pisaria nele. Mas não, ele era importante, tinha que estar no corpo. Tinha que estar lá. O Espírito só pode dar vida à igreja quando a igreja está completa. E você é estribo. Você é muito importante para o reino. Porque não é o seu tamanho, mas a sua função. Nenhum fêmur pode estar dentro da orelha, nem sequer fazer a função que o estribo tem. E sem o estribo, não há quem possa ouvir o que o Espírito diz à igreja. Para que haja transformação nesta terra, para que haja mudança na vida, para que haja transformação no reino, para que haja um mundo melhor, é necessário se ouvir o que o Espírito diz à igreja. E glória a Deus para quem foi chamado para ser estribo. O próprio Jesus nos ensina que o menor no reino é extremamente importante. Não sinta-se pequeno, sinta-se importante. Não olhe para o seu tamanho, mas para a importância que você exerce no projeto de Deus. Você é especial. Pense nisso.